PIB é o principal fator, né? Quando a economia recupera, as empresas recuperam a sua confiança e começam a investir. Ao investir, elas expandem as suas operações. Para isso, precisa de espaço. E aí, empresa em expansão começa a alugar mais imóveis, mais galpões, mais lojas de rua, mais lojas em shoppings. Esse é o principal fator mais importante aí. Junto com a recuperação da economia brasileira, também vem a reação do mercado imobiliário. Vou conversar agora com Arthur Vieira de Moraes, professor, especialista em finanças e fundos imobiliários. Como é que foi o ano de 2017 para esse tipo de investimento? Foi mais um bom ano, Luciene. 2016 tinha sido bom, 2017 foi bom de novo. Com o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários da B3, ele chegou a uma valorização de quase 20%, 19, alguma coisinha, quase 20%. Foi mais um bom ano para os fundos imobiliários, embora não tenha sido ainda um ótimo ano para o mercado imobiliário, que vem em reação, como você pontuou, ainda passando pela crise, né? O mercado físico, real de imóveis ainda passando pela crise, mas em momento de recuperação. O que tem disponível no mercado brasileiro? São quantos fundos e qual a qualidade deles? Olha, já são mais de 130 fundos listados na B3. Não listados, se a gente olhar para o todo da indústria, já ultrapassa os 300 fundos. E eu diria até que os maiores, os mais volumosos, não são os listados, tá? Mas o listado, ele é acessível a qualquer investidor, e essa é a coisa bacana do fundo imobiliário. Já são mais de 130 para todos os segmentos da indústria, para renda, para desenvolvimento, então tem para todo o perfil de risco. O que eu quero do mercado imobiliário? Eu quero renda conservadora? Eu encontro. Eu quero o risco da incorporação, de fazer um terreno se tornar um grande imóvel? Eu tenho prazo, eu posso tomar esse risco? Eu encontro. Já tem até fundo imobiliário investindo em cemitérios. Esse é o bacana do mercado imobiliário. Não existe negócio sem imóvel. Você pode imaginar o negócio que for, ele precisa de um imóvel. Até um home office funciona dentro de um imóvel. Então, onde tem negócio, tem imóvel, pode ter fundo imobiliário. E cada vez mais a nossa indústria está chegando em outros segmentos. Isso é importante, porque isso é alternativa para o investidor encontrar para cada perfil de risco o fundo ideal para ele. E o que vem mudando nos últimos anos na composição destes fundos? Os fundos mais novos que vêm chegando, fazendo as suas ofertas, eles já chegam agora grandes, diversificados, vários imóveis, várias localizações do país afora. No princípio dessa indústria, quer dizer, fundo imobiliário existe no Brasil desde 1993. Naquele momento, os fundos eram monoativos. Tinha o fundo do edifício A, o fundo do hospital B, para cada fundo um imóvel. Hoje não. Hoje a gente tem cada vez mais fundos multiativos, multiusuários. Eu tenho vários imóveis e vários inquilinos lá dentro. E isso se aproxima mais do que é o mercado de fundo imobiliário mundo afora, principalmente nos países desenvolvidos. E qual é a renda necessária para se investir em fundos? Essa é uma das grandes vantagens do fundo imobiliário. Ele é listado em bolsa e ele é negociado um lote mínimo de uma cota. Então, a rigor, com R$120 eu consigo começar a investir. Vale a pena com R$120? Não, não vale a pena. Mas com 2 mil, com 3 mil, com 5 mil, eu já consigo começar a investir. Desde que eu tenha um planejamento e vá fazendo investimentos periódicos, dá para começar pequeno, dá para começar até com R$120. O legal de poder começar com muito pouco é que o brasileiro ainda é meio arredio ao que é negociado em bolsa, tem um pouco de medo e tal. Então vença esse medo colocando um valor irrisório. Vai lá, faz uma compra de R$200, R$300 e observa. E então dá para ir aprendendo e estagiando com pouco dinheiro até ter confiança para fazer investimentos maiores. Né? O que se espera para este mercado neste ano de eleições, de instabilidade à vista? Você tocou num ponto importantíssimo a respeito dos fundos imobiliários. Né? As cotas são listadas em bolsa, mas a gente não está falando de ações, e sim de fundos que têm, na sua maioria, imóveis lá dentro do patrimônio. Então, tem volatilidade? Sim, tem.
mas muito menor do que a volatilidade do mercado de ações, muito menor mesmo, pelo menos metade da volatilidade. E num ano de eleições, a volatilidade da bolsa ela aumenta muito. Todo dia sai uma notícia, uma pesquisa, e a bolsa sobe muito, cai muito. Essa é a volatilidade, isso que assusta o investidor. No caso dos fundos imobiliários, essa volatilidade é muito menor, esse sobe e desce é muito menor. Então, num momento em que a gente vê a taxa de juros num patamar mais baixo da história, muita gente tem que fazer uma migração da renda fixa, do investimento conservador para um pouco mais de risco. Começar nesse mercado de risco via fundo imobiliário pode ser bastante indicado, porque a volatilidade vai ser muito menor. Então, taxa Selic vem favorecendo este mercado, mas as curvas para os próximos anos tendem a subir. A gente percebe nos juros futuros, por conta de circunstâncias da economia. E como fica esse tipo de investimento com essa possibilidade de alta dos juros? Então, o fundo imobiliário ele junta o mercado de bolsa com o mercado de imóveis, tá? A queda da taxa de juros beneficia muito os fundos imobiliários e o contrário é verdadeiro. Se a taxa de juros começar a subir bastante, isso tende a ser ruim para a cotação. Tá? Os preços dos fundos podem desvalorizar nesse caso. Mas lembra que o que eu tenho, o que eu comprei ali, não é simplesmente uma cota, tem um patrimônio por trás, um patrimônio subjacente. Este patrimônio, quando alocado em imóveis, independente de um pouco de alta ou queda da taxa de juros, o que a gente espera agora é de uma recuperação da economia, uma recuperação do PIB. E o mercado imobiliário tem o seu ciclo próprio, que às vezes até se dissocia do ciclo da economia. Para frente, o ciclo do mercado imobiliário, principalmente em São Paulo, capital, tende a ser muito melhor. Tá? A gente está saindo do fundo do poço. De 2015 até 2016, até 2017, desculpe, foi talvez uma das piores crises do mercado imobiliário. E agora a gente vê uma recuperação para frente. Então, mesmo que a taxa de juros suba e as cotas de fundo imobiliário desvalorizem um pouco, se os imóveis começam a melhorar de performance e os fundos começam a distribuir mais lucro, isso pode compensar. Tá? Caiu por um motivo, subiu por outro motivo. Como está a presença de imóveis em diferentes regiões na composição dos fundos? Olha, o eixo Rio de São Paulo é o principal destino dos investimentos, principalmente quando se fala de grandes escritórios. Quando vai para outros segmentos, o segmento de shopping centers, por exemplo, já está bem espalhado pelo Brasil todo. Concentra no eixo Rio-São Paulo, mas tem shoppings do Brasil todo que pertencem, no todo ou em parte, a fundos imobiliários. Agências bancárias também foi o primeiro segmento de fundos que levou esse mercado para todo o Brasil. Isso começa a andar devagar, mas para alguns pontos específicos, principalmente quando a gente fala de grandes escritórios e de galpões de logística, aí é o Rio-São Paulo. A gente falou de taxa de juros, agora taxa de câmbio. Favorece ou não esse segmento? Não necessariamente, assim, favorece mais, se o câmbio estiver bastante alto, fica mais fácil para o estrangeiro vir investir, se estiver baixo, fica mais simples para o investidor nacional, mas acho que o PIB é o principal fator, né? Quando a economia recupera, as empresas recuperam a sua confiança e começam a investir. Ao investir, elas expandem as suas operações. Para isso precisa de espaço. E aí, empresa em expansão começa a alugar mais imóveis, mais galpões, mais lojas de rua, mais lojas em shoppings. Esse é o principal fator e mais importante aí. Como é que está a procura do capital estrangeiro para investimentos em fundos? Vem aumentando não só no investimento direto em fundos imobiliários, os fundos imobiliários em si eles têm uma liquidez ainda pequena para atender um investidor de grande porte. Agora, no mercado de imóveis propriamente dito, eles vêm investindo cada vez mais. Investidores chineses têm vindo bastante, então acho que do mundo inteiro, né? E até no mercado financeiro a gente tem visto aquisições relevantes de participação de gestoras, de instituições do mercado financeiro pelos chineses no ano passado, né? Agora, Arthur, pergunta sobre sua carreira. Você é professor na B3 e também tem o papel de apresentador
Como vem sendo essa experiência na sua vida profissional? De muito aprendizado, né? Eu sou professor, eu dou aula na B3, na FIA, na FECAP, numa série de instituições, e eu notei logo no começo dessa carreira de professor que o professor é um comunicador. O que a gente faz na sala de aula não é muito diferente da comunicação. E aí, quando me surgiu essa oportunidade, eu fui apresentar um programa de televisão, tenho aprendido cada vez mais com isso e principalmente conseguido passar conhecimento, que é o que o professor gosta de fazer, de uma maneira massificada, de uma maneira muito maior, né? E o retorno que a gente tem de pessoas, não só do Brasil inteiro, mas de brasileiros no mundo inteiro que falam, olha, eu aprendi muito assistindo o programa da semana passada, isso é muito recompensador, né? Atualmente você trabalha bem os temas relacionados a fundos imobiliários, não é? Exatamente, eu apresento um programa chamado Fundos Imobiliários, propriamente dito, na Infomoney TV. E planos para o futuro? O futuro está sempre aí batendo na porta, muitas mudanças, né? E eu tenho olhado bastante para a área de tecnologia. É bem provável que saia um projeto para falar um pouco de inovações disruptivas. Conta um pouco mais sobre esse projeto, então. Ele está meio de gaveta ainda, mas a ideia é falar disso, de inteligência artificial, de robótica, de internet das coisas. A mudança em si, as inovações, elas não são nenhuma novidade, não é? Quem tinha uma escola de datilografia ou se adaptou ou ficou pelo caminho, mas a velocidade da inovação tem mudado no Brasil e no mundo. E eu acho que isso afeta o mercado financeiro, afeta a vida pessoal e a gente precisa estar antenado. Como é que tem sido a resposta do público aos seus programas, que na verdade são aulas, acaba misturando um pouco uma coisa, uma atividade ou outra? O que você tem percebido? Assim, é um canal eficaz de comunicação com o público? Muito, e a gente precisa explorar isso cada vez mais, sabe? Porque a internet te leva ao mundo inteiro e com uma possibilidade de entregar conteúdo de qualidade, sendo didático como um professor e melhorando as habilidades de comunicação, a gente consegue chegar no melhor das duas coisas, né? Se comunicar de uma maneira assertiva para um grande número de pessoas, mas com a preocupação sempre de ser didático e de levar conhecimento. As pessoas reconhecem isso, as pessoas entram em contato pelas redes sociais e falam, olha, eu aprendo muito assistindo você, eu gosto muito do seu conteúdo. Isso é muito legal, né? Arthur, muito obrigada por mais essa entrevista aqui pra gente na Ducascop TV. Sucesso, fico muito feliz aí com o seu progresso também nessa atividade de mídia para você levar adiante cada vez mais seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. Luciane Miranda para a Ducascop TV.